Entrevista do dia. E olha só, Roraima registra 326 focos de incêndio somente neste mês de fevereiro, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Desde novembro, a Defesa Civil Estadual já realizou mais de 8 mil ações dentro da Operação Verão Sem Fogo, que busca reduzir queimadas ilegais e minimizar os impactos ambientais e sociais durante a estiagem. E para falar sobre o monitoramento dos focos de incêndio, o trabalho preventivo e as orientações à população, conversamos agora com o Major Rodrigo Maciel, gerente de Proteção e Defesa Civil do Estado. Boa tarde, Major. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Para a gente já começar, a gente tem aí um balanço que foi enviado para a nossa equipe, que o Roraima registra aí atualmente cerca de 326 focos de incêndio, somente agora em fevereiro. E como que a Defesa Civil avalia esse cenário em comparação, inclusive, aos anos anteriores? A gente faz um monitoramento diário, então a gente tem informações, né? Inclusive, esse número 326 era o número registrado até ontem, hoje já está em 357. Já aumentou bastante. Aumentou 31 focos de ontem para hoje. Já era esperado, né? O ápice do período de estiagem no estado é fevereiro e março, então já era esperado isso aí. Tanto que a gente ainda está mantendo dentro da média histórica. A média histórica para o mês de fevereiro é 427 focos, então a gente ainda está mantendo dentro dessa média, né? Temos aí até sábado. E aí a gente já sabe desse comportamento histórico, principalmente no período de carnaval, no qual a gente registra um aumento significativo. E foi comprovado também esse ano esse aumento significativo nos números de focos. É claro, a gente já sabendo isso aí, a gente já se precave, né? Já se prepara, já deixa mais viaturas, mais pessoal em prontidão. A Operação Verão Sem Fogo, visando esse período de estiagem, teve início em setembro do ano passado. Então a gente começa a atuar desde setembro com ações... Logo após o inverno, né? Logo após o inverno, com ações preventivas. Né? Iniciamos setembro e outubro com capacitação a agricultores. Então a gente chegava junto com polos, né, e associações de agricultores e comunidades. E fizemos isso em 11 municípios, né, nesses 2 meses aí. A partir de novembro, com o verão se intensificando, a gente começou a ter uma postura mais de resposta. Então a gente montou bases temporárias, né? Hoje nós estamos em 7 municípios com 9 bases. O que são essas bases temporárias? São locais onde fica uma equipe do Corpo Bombeiro, com viatura, com equipamento, com brigadista contratado também. A gente fez esse reforço nessa mão de obra especializada, né? De prontidão para poder atuar e atender a população, né? É claro. Essa guarnição fica lá, não fica parada de prontidão. Eles vão fazer rondas, vão fazer conscientização da população. Isso é um papel que a gente vem fazendo nos últimos anos e a gente viu que dá uma resposta muito significativa, né? Diferente da população ver por tela, por panfleto, a pessoa está lá na sua frente e vai conversar com você diretamente. Né, isso aí dá um impacto bastante positivo. Então essas equipes começam fazendo esse trabalho, dentre outros, né? Tem algumas palestras que também é feito de acordo com a demanda, né? O próprio combate a incêndio, que o objetivo é justamente as guarnições ficarem mais próximas da população, mais próximas daquelas áreas que historicamente já ocorrem queimadas. Né? Então a gente faz esse monitoramento via satélite, o pessoal fica nos locais mais próximos justamente para diminuir o tempo de resposta. Né? Aconteceu um incêndio, a gente sabe que incêndio é um evento de ação rápida. Quanto mais tempo demorar, mais desastre, mais impacto negativo leva para a sociedade. Então o objetivo é a gente estar mais perto ali para, caso acontecer, a gente estar ali pertinho, conseguir chegar o mais rápido possível e proteger, né, plantações, propriedades, o que a gente conseguir proteger de maneira mais rápida possível. Então, essas são as ações por alto, né, do que a gente se propõe. Né? E é claro, esse período de fevereiro aí, como foi falado, o ápice, a gente já dá uma reforçada a mais nessas equipes, tanto onde tem bombeiro ordinariamente, né, que é Capital, Pacaraima, Rorainópolis e Caracaraí, e os 7 municípios fora esses 4 aí, né, para a gente poder ficar, atender a população de maneira mais rápida possível.
E o senhor mencionou a Operação Sem Fogo, o Verão Sem Fogo, né? E houve mais de 8.000 ações, né, nesses últimos meses. E esse mês de março, né, a gente pode sentir na pele que realmente é um mês um pouco mais quente, né? Essas queimadas, elas costumam acontecer de forma natural ou ela tem um impacto mais da atividade humana ali? Ou é um pouco dos dois? É um pouco dos dois, mas o impacto maior é da atividade direta humana, né? Então, uma das nossas ações preventivas é justamente a parte de conscientização e a parte de capacitação da própria população, através dessa capacitação aos produtores, que foi uma capacitação mais rápida, 2 dias ali, focado bem especificamente na prevenção, o que é que ele pode fazer para se precaver, né? O que é que ele pode fazer para resguardar, é, em conjunto, criar aquele ambiente de parceria, né, onde vários agricultores próximos passaram por treinamento em conjunto e já têm o contato um do outro para poder um ajudar o outro, né? Essa ação da sociedade é sempre muito bem vista e tem um impacto positivo muito grande. E além desse tipo de capacitação, nós iniciamos no mês passado a curso de formação de brigadista de proteção e defesa civil. Esse é uma capacitação para um público que quer se especializar mais. Tanto que a carga horária é bem maior, 55 horas, é um curso de duração de uma semana, né? Então é um curso bem mais específico, né? Vem a parte de combate, vem a parte de atendimento pré-hospitalar, vem outras matérias, são 7 disciplinas no total, né? Que a gente iniciou e a partir do mês passado e está dando prosseguimento até o momento, né? Curso de uma semana aí, a gente já passou por 4 municípios. Essa semana está sendo feito lá em Caracaraí. As inscrições acabam na quarta-feira, quinta-feira, né, lá na Defesa Civil, e semana que vem inicia, que é a etapa desse curso aqui na capital. Então, são algumas ações que a gente faz justamente prevendo e tenta prevenir, né? Dentro dessas 8.000 ações que a gente fez até o momento, um pouco mais de 8.000 ações, também temos a questão da limpeza ao entorno das pontes de madeira, né? Nossas equipes fazem uma limpeza nesse entorno, justamente pensando, se vier um incêndio, a gente fez o acero, cortou o material combustível, o incêndio não vai pegar na ponte. E aí evita de deixar comunidades isoladas e é um prejuízo muito grande uma ponte sendo queimada, né? Então é outro tipo de ação que as nossas equipes que estão em campo também fazem. E aí todo esse apanhado a gente tenta focar tanto nas ações preventivas, né, aquelas feitas antes do desastre acontecer, antes do fogo chegar, quanto, é claro, a resposta, que é justamente acontecer um incêndio, acontecer um sinistro, a gente está ali próximo da população, ter um tempo de resposta mais curto, conseguir chegar lá o mais rápido possível e evitar maiores danos para a população. Mas, Jorge, a gente ainda falando um pouquinho mais sobre essa origem do incêndio, é muito importante reforçar, todos os anos a Defesa Civil reforça, a imprensa também, para as pessoas não atearem fogo, principalmente sua casa, que é um costume, digamos que comum, a pessoa ali, ela cisca, uma linguagem bem popular, ela cisca aquele lixo ali e queima fogo nele. Só que todos os anos a Defesa Civil reforça que o período, ele já tende a ser seco, então ele já pode ocasionar incêndios naturais, mas a população fazendo essa prática de atear fogo, ele se propaga de forma bem mais rápida e pode ocasionar incêndios bem maiores, não é mesmo? Esse fim de semana, por exemplo, eu fui ali pelo Jardim Caraná, creio que vocês têm ciência, né? Que teve um incêndio bem grande por ali. Cheguei, eu olhava para o céu, via só um laranja, por conta que o incêndio, segundo minha mãe, estava por trás de tudo ali. E também teve no Caburaí. Então a gente reforça para a população que é um período que não é muito adequado fazer essa prática de colocar ali fogo no lixo, não é mesmo? Isso, a gente sempre tenta incutir que a prevenção é o melhor caminho. Ou seja, se você puder evitar usar o fogo, é a melhor coisa. Principalmente nesse período. Esse período de estiagem, as chuvas diminuem, né? Os rios e garapés secam, a vegetação fica mais seca, a umidade relativa do ar baixa, a temperatura está mais alta. Tudo isso aí converge para que
crie-se um cenário ideal para a rápida propagação do fogo. Então, às vezes, o pessoal que tem aquele costume, e aí a gente leva em consideração a cultura, o cara aprendeu com o pai, que o pai aprendeu com o pai dele, né, com Sim, os viu outras avós e pessoas tal. fazendo. Exato. Então, só que nesse período, o cenário está todo propício a fugir do controle. Então, às vezes, a pessoa utiliza do fogo e ele, infelizmente, foge do controle e vira um incêndio, né? Então, a gente sempre reforça a prevenção. O ideal é não utilizar o fogo. Até porque, se for preciso utilizar o fogo, procure isso aqui para a parte da população rural, né? Procurar o órgão ambiental, a FEMAR, solicitar autorização de queima, né? Inclusive, na última reunião que tivemos ontem, foi suspenso temporariamente, deve voltar mais na frente, né? Mas a partir de ontem, né? Uma notícia, uma informação bem recente, mas procurar receber a autorização de queima quando ela estiver retornado, e aí você se regulariza e recebe a autorização para queimar. O uso do fogo indiscriminado, o uso do fogo sem essa autorização é crime previsto em lei, né? Inclusive, isso é válido também para os terrenos baldios, né? A pessoa não faz a limpeza, taca fogo, ou vai até alguém passando, ou o próprio vizinho incomodado com aquilo ali, taca fogo ali. Tem a questão também, que eu já vi anos anteriores, bituca de cigarro, não é mesmo? Isso. Nesse cenário aí, é um indício que pode acontecer. E aí pegou fogo. Geralmente, aquilo ali incomoda quem está na proximidade, é natural, né? Quem tem criança ou idoso é mais suscetível a problema respiratório, aquela fuligem vai incomodar, né? E aí o pessoal geralmente chama o corpo bombeiro para esse caso de terreno baldio. A gente está atendendo muito, sempre tem um aumento muito grande nesse período também, e a gente atende. E como a gente citou aqui mais na frente, tocar fogo é crime. A Prefeitura de Boa Vista tem uma legislação específica que pune esse tipo de prática, né? E através de uma parceria, o combate feito em terreno baldio pelo Corpo Bombeiro é repassado para a Prefeitura de Boa Vista, para que eles tenham ciência e aí agem de acordo com a legislação. Então, a gente dá mais uma atenção à população, né, que não utilize realmente o fogo. Esse período é muito sensível, né, e além de ser uma prática totalmente ilegal. E o senhor tocou num tema muito importante, que é a questão da fuligem, da fumaça, né? Recentemente a gente percebeu aí pelas redes sociais, né, que a cidade amanheceu toda enfumaçada, alguns achavam que era... Ontem, né? Ontem Exatamente. estava... É neblina ou fumaça? É neblina ou fumaça, exatamente. E isso gera uma série de complicações, né? Ainda mais agora, uma pós-pandemia, que muitas pessoas ficaram com sequelas aí da Covid-19, estão com o pulmão comprometido, pessoas que têm rinite, sinusite, asma, né? De que forma, né, isso pode impactar nessa saúde das pessoas e numa possível sobrecarga aí na rede pública de saúde em relação a esses problemas respiratórios? Essa questão da fuligem sempre é um problema, porque ele reflete diretamente na qualidade do ar, né? A gente tem alguns equipamentos que fazem esse monitoramento, e a gente identifica nesse período já a qualidade do ar baixando muito. E com essa intensidade, né, principalmente nesse período de fevereiro e março, a qualidade do ar pode chegar a baixar. Esse episódio que a gente viu, que a fuligem ficou aqui em Boa Vista, ele baixou muito a qualidade do ar, e com certeza quem tem suscetibilidade a a problemas de cunho respiratório, com certeza sentiu. Não sei se algumas pessoas ficaram em casa ou foram para a rede hospitalar, né? O que para tomar alguma providência, né? E não deixar agravar, né? Mas esse tipo de ação, esse tipo de folia, a gente até estava conversando com o Ramon, que ele é o meteorologista da Fundação Sim. Estadual de Meio Grande Ambiente. Ramon. Ele estava falando justamente dessa questão, desse acúmulo de fuligem de cá, né, com relação geralmente os ventos ele vêm da região ali leste, geralmente tem casos que eu modifico um pouco, mas geralmente vem ali. A gente identificou a região da Guiana ali com alguns incêndios. Ele informou ontem que estava com temperatura de 37 km por hora, temperatura não, ventos
com velocidade de 37 km por hora. Era uma velocidade grande que poderia arrastar esse tipo de fuligem por uma distância significativa, né? E a gente conseguiu observar isso aí, tanto da região leste, mas principalmente da região norte, do nosso país vizinho ali também, que foi identificado muito ali. Então, tudo isso aí favoreceu, né, esse cenário que bastante atípico para a gente aqui, da fuligem estar meio que estacionada aqui em uma altitude muito baixa. Para a gente finalizar, eu queria que você reforçasse os contatos para a população, quem ali acabar vendo um incêndio, qual é o número que a pessoa pode entrar em contato para denunciar ou para pedir ajuda aí para conter esse fogo. A população tendo necessidade e precisando de qualquer apoio, pode ligar 193, 199 ou o Disque Queimadas pelo WhatsApp. A gente sabe que a nossa cobertura de rede celular se concentra mais nas sedes, né? Mas tem pessoal que fica no interior e tem acesso a um Wi-Fi, a uma internet lá. E aí ela pode ligar para o nosso Disque Queimada 98406-5439, que a gente tem militares 24 horas por dia na nossa central e vai poder repassar para a equipe mais próxima poder auxiliar no menor tempo possível. Então é isso, muito obrigada, Major. Nós conversamos aqui com o Major Rodrigo Maciel, gerente de Proteção e Defesa Civil do Estado. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer essas informações pertinentes. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Agora é 12h41. Monte Roraima Notícias, na 107 FM.